Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a este webinar, hoje com o tema Psicanálise e Educação, Diálogos Impertinentes. Este webinar será desenvolvido pelo psicanalista e escritor Eduardo Andrade, pelo professor e consultor educacional, professor Sidney Martins, e pela conhecida já aqui do canal, a professora, a educadora e psicanalista Jane Haddad. Jane, eu, diante disso, já que você já é prata da casa aqui no canal, vou encaminhar para você, para que você dê sequência a esse diálogo, que com certeza será de muita valia a todos que acompanham. Obrigada, Paulo. Obrigada, Ferraz Eventos, por nos ceder esse canal, para que a gente possa fazer um bate-papo desses diálogos impertinentes, ou seja, né, um diálogo educado em tempos de ódio, em tempos de protocolos. É um momento que a gente está trazendo essa abertura para que a gente possa trazer aqui algumas dores que a gente tem escutado. Eu gosto muito desse bate-papo com o Eduardo e o professor Sidney, porque a gente tem provocado algumas questões que têm aparecido, tanto na instituição escola, família, e acho que o mundo de um modo geral. E uma das provocações para eu chamar os meus dois queridos amigos estamos falando de um mundo em transição, né? O que a gente mais tem escutado hoje é o novo normal, os protocolos para a Organização Mundial de Saúde, os protocolos de volta. A grande questão que eu quero falar: quem vai escutar os professores neste momento de volta, não volta, ensino remoto? Quem vai escutar esses professores? Aí eu passo a bola para o Eduardo e o Eduardo depois passa a bola para o professor Sidney. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Muito obrigado, Jane, pela introdução e pela palavra transição. Bom, é um prazer estar aqui com vocês novamente, um bate-papo que sempre flui e sempre aprendemos. Tanto o Sidney, a Jane e os dois Paulos, que também são parceiros nossos. Uma boa tarde a todos os professores que estão conosco e espero que nossa live possa acalentá-los, abraçá-los com palavras, ainda que distante. Quando eu disse, Jane, que eu agradeço a palavra transição, é porque é difícil a transição. É difícil a transição de um momento que a gente dizia que era normal, porque já tinha uma norma que a gente supunha que conhecia, e é difícil a transição do aluno para o conhecimento. É difícil a transição do estudante para o saber, ou do professor para a sala de aula. Aquele momento que ele se forma e vai para dentro da sala de aula é uma transição na vida dele. Sai do desejo para a prática. Aquele momento que a criança está aprendendo e, de repente, ela vê que A com B, B com A é Bá, que as palavras se juntam, que os sons se criam. Né? É uma transição, é difícil. O adolescente está numa transição dificultosa entre a vida infantil, né, da criança, que ele se perdeu, que ele não sabe mais como será sem ela, mas que está nele, mas ele não pode assumi-la tão diretamente, porque senão não condiz com a idade, e a vida adulta que todos demandam dele, e ele não sabe muito bem como lidar. E todas essas transições já são difíceis e permeiam a educação no contemporâneo, no cotidiano das salas de aula. E aí a gente entra numa transição, que é outro desafio, que é a relação afetuosa, a relação de escuta, a relação de acolhimento. Né? Como que um professor vai passar a transição de uma pessoa para o lugar de quem transmite? Porque esse é um desafio, né? Ele é uma pessoa, mas de repente ele tem que transmitir algo, chegar no outro, como um berço de esperança, como aquele que vai apostar. Como que um professor vai chegar da sala de aula para ter uma transição para a sala dos professores, que para muitos parece ser um inferninho, parece ser o lugar dos mais complicados, porque é repleto de angústia. É uma disputa de angústia porque não se tem onde falar, não se tem onde serem acolhidos. Falta supervisão e tem uma escassez de questões. Então, por trás dessa transição que vem,
né, da sala de aula para o virtual, né, uma sala de aula que demanda o virtual em questão, e aí? Por trás disso já tem várias outras transições que nos colocavam em xeque e a gente achava que estava normal. E não. O que esse momento vem a calhar para nós é que, peraí, a educação, ela sempre precisou ser reinventada. Perfeito. Sidney. Boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade. Pessoal aí que eu estou vendo, pessoal de longe, Bahia, Alagoas, Tocantins, São Paulo, muito obrigado, e Minas Gerais também, muito obrigado por estar participando com a gente. Pode mandar perguntas que a gente está aqui para dialogar, que é um diálogo pertinente. Eu queria pegar um pedacinho da fala do Eduardo, que ele falou sobre a transição, e eu acho muito interessante que quando a gente passa por uma transição, na verdade, de um ponto A para um ponto B, esse caminho é uma lacuna. E nesse mundo de hoje, no nosso cenário que a gente está vivenciando, que é cenário pandêmico, o ensino, como o Eduardo falou, do presencial está virando remoto, ou à distância, o ensino híbrido, ou seja, todos nós estamos entrando numa zona escura, desconhecida. Por quê? Porque nós não estávamos preparados para isso. Com certeza isso gera medo, frustração, dores. Por quê? Porque o novo confronta com as nossas crenças, nossos paradigmas que até hoje nós estamos vivenciando, que a gente vivencia, que a gente foi criado para. E aí que eu falo para você, a educação, né, que é o nosso ponto, a nossa linha mestra dessa conversa de hoje, ela tem que dar continuidade. A gente tem que entender que esses professores sofrem porque tem a pressão tanto do governo, da esfera pública, como a esfera dos pais, as esferas dos alunos e a sua própria esfera. Então, esse desequilíbrio provoca uma angústia muito maior. Eu acho que a gente tem que, quando a gente começa a se conhecer, né, a gente começa a entender que a gente é ilimitado. E é nesse ponto que todos nós, educadores, professores, ligados à área de educação, a gente tem que assegurar, falar assim, peraí, eu aprendi assim, vou transmitir essa educação, vou transmitir meu conhecimento de alguma forma, mas eu posso remodelar essa forma de transmissão e diminuir com isso essa angústia de tanto meu quanto dos pais, dos alunos, que estão na nossa esfera, né, na nossa órbita. Então, existem ferramentas para isso, existem práticas, existem profissionais que estão para ajudar tudo isso? Sim, basta a gente começar a procurar. Agora, uma das coisas que eu quero jogar a bola de novo para o grupo é o seguinte, vocês repararam que todas essas dores provocadas é porque nós queremos ir contra uma mudança, ou seja, minha zona de conforto ainda é grande perante essa atualidade. Então, o problema não está fora, o problema está dentro. E como que eu faço, então, para entender que essa transição que está acontecendo, ela não tem volta, ela é necessária, e ela não é mal necessário, não existe o novo, não é isso. Existe o andar, existe o além, o amanhã. E aí, eu falo para vocês, e aí, como minimizar essa dor que eu vivencio como professor dentro de uma sala de aula que antes era presencial e agora não é mais? Agora parece que eu estou trabalhando muito mais do que antes, outra dor. E aí eu queria jogar isso para vocês também. Eu tenho pensado, né, e tenho debatido muito com o Eduardo, que eu acho que é o momento de partilhar a perda, né? É o momento de fazer o luto. Eu acredito que a gente... É aquela famosa pergunta que as pessoas têm feito para a gente, né, Eduardo? Nós vamos sair melhor ou pior? Depende. Cada um vai sair de uma forma, né? Agora, fato é que nós teremos que fazer lutos. Então, eu tenho feito muito essa ideia, né? Por quê? Porque a gente não tem uma resposta. Qualquer resposta é precoce, porque eu acho que é justamente esse não saber que nós estamos aí experimentando. E a escola sempre teve um discurso do saber, né? Um discurso de mestre, um discurso de quem sabe, de quem ensina, de quem está certo. E eu acredito que são dois pontos muito importantes que eu estava escrevendo hoje. Primeiro,
permitir esse luto, né, que a gente está tendo que fazer, não só das nossas escolas físicas até o momento, mas também dos nossos planejamentos, das nossas atividades, desse replanejamento. E o outro é o luto do que está por vir, né? Quer dizer, é algo que aparece, mas ao mesmo tempo perde, né? Eu nem sei se a gente tem como nomear isso. Então, é esse momento, é trazer essa abertura para que a gente possa falar, colocar essa palavra para circular, né? Eu acho que, enquanto professores, a gente tem que sair desses dois lugares que a sociedade está tentando nos colocar, que é um de coitadinho e o outro de herói. Eu acho que não é nenhum dos dois lugares que a gente está, né? Nós estamos aqui enquanto sujeitos, tateando esse momento e adaptando, flexibilizando, né? Enfim. Não sei, Eduardo, o que você acha disso? Bom, Jane, amarrando sua fala com a do Sidney e com aquilo que a gente já vem conversando, mas principalmente com a demanda dos professores que a gente escuta diariamente, né, desde quando eu comecei a fazer escuta, lá em 2016, 2015, da psicanálise com os professores, com a educação, é imprescindível de que a mudança seja falada. Né? Eu acho que esse é o grande ponto. Se a mudança não for falada, ela é o terror. Se a mudança não for falada, ela é o abismo. Se a mudança não for falada, ela é a perdição. Agora, se a mudança for falada, a gente vai reposicionando nela. Vamos ganhando espaço, autonomia e descoberta. Fala-se muito de sair, né? Como sairemos dessa, sendo que a gente nem se indagou de como estamos entrando. Né? Eu acho que esse é um grande ponto. De como estamos entrando? Porque a gente também saiu de um modelo anterior e não saímos tão bem. Né? E outro ponto que vem é do perder, do luto e tal, mas é a possibilidade de ganhar. Porque o luto, desde o complexo de Édipo, desde os lutos da criança, desde os lutos dos adolescentes, todos os lutos nossos é perder para poder ganhar também. É difícil assumir esse lugar, mas é uma possibilidade de perder para poder ganhar. Talvez perdemos o modelo anterior para ganharmos infinitas possibilidades. E quando eu falo infinitas, é porque a educação é do campo do infinito. Ela não é do campo do tudo pode, mas ela é do campo do infinito. Ela não finda. E quando a gente tenta findar a educação numa suposta teoria ou numa suposta garantia, e não no movimento relacional, na transferência, nos afetos, no que ali acontece algo que é da vida, da descoberta, e de que currículo nenhum. Professor, não adianta pregar na parede 10 formações que não vai adiantar a transmissão. A transmissão acontece. Então, é por aí que é infinito, e é por aí que a gente perde um pouco, né? Todo aquele saber que a gente aprende, parece que a teoria, na prática, é outra, né? Dizem. É outra, ainda bem. Ainda bem. Deixa eu só falar um negócio. A Verônica, Verônica Cardoso, fez um comentário interessante. Ela falou assim, precisamos nos colocar no lugar dos outros, né? Então, usar a empatia seria uma forma da gente entender e saber como caminhar nessa transição. Uma das coisas que a gente escuta muito é esse ressignificar. Essa palavra está virando muito clichê com essa situação nova. E aí a gente fala assim, a gente tem o luto, tem que ver o luto, como vocês estão falando, a gente tem que saber o que é perda, o que é o novo, a gente tem que saber que antes era antes. Por exemplo, eu converso muito com pessoas de idade avançada, tipo 90 anos, né, que eu gosto desse pessoal, porque eles falam assim, lá na minha época era desse jeito. Então, uma das coisas que eu questiono é por que essa pessoa colocou na cabeça, né, e eu tenho que trazer para o dia de hoje, Sidney, na minha época, a educação era maravilhosa. Eu falei, era maravilhosa por quê? Por que hoje não é maravilhoso? Por que hoje a educação mudou alguma coisa? Aí ela falava assim que tinha uma disciplina muito forte. Eu falei assim, mas a senhora não podia pensar. A senhora tinha que engolir algo que era dado pelo professor. Aí eu falei assim, a senhora não aprendeu, como que você aprendeu a escrever
Babebi Babu. Aí ela me explicou. Ela tem 92 anos, né? Aí ela foi falando assim, então, hoje a gente questiona de uma forma para que o aluno tenha que pensar. Esse pensar, ela falou assim, é por isso que está essa bagunça. Eu falei, não, a gente está ampliando. O que antes se consumia muito pouco, hoje a gente tem que consumir muita coisa, porque o senso crítico desse novo cidadão que tem informação, na minha mão como professor, eu como educador, ele vai ser amplo, melhor, ele vai questionar. E aí eu falo assim, que aí que eu quero trazer essa informação, é porque a fala dela, ela fala assim, você deve sofrer, Sidney. Eu falei, por que eu devo sofrer? Ela falou assim, imagine você falar com os alunos que te questionam. Aí eu falei, esse é um novo nosso que já vivia antes da pandemia. Era a transição. Hoje os alunos entrarem com o celular na sala de aula e falar, professor, esse dado tá errado, viu? Tá aqui, ó. E aí eu falei assim, então vamos usar isso aí. Olha, qual é a fonte? Então, eu tive que reformular a forma de ter um novo método de pesquisa em um dispositivo na sala de aula que tem que ser um componente meu. E eu falo assim, eu como professor sofro, só que pessoas da minha escola sofrem com isso. Antes da pandemia. Agora, você imagina... Pode falar, Jane. Eu acho que você traz uma questão que é importante a gente provocar, que é diferente a arte de escutar e a arte de entender. Porque a educação, ela vai muito por uma arte de entender. E o que a gente está tentando fazer nesse momento, que eu vejo assim como um GPS, né? Não é nenhuma certeza, é essa arte de escutar. Então, é interessante, Sidney, quando você traz essa leitura da Verônica, que é assim, talvez a gente sair de uma posição de juízo de valor, de certo, de errado, de antes, de depois, e se colocar numa posição de escuta, né? Eu acredito que a gente tem muito a desconstruir e construir, né? Eu acho que vão ser esses dois movimentos. Ressignificar é dar um significado a algo que já teve um significado. E eu acho muito interessante essa construção que a gente está tateando. Eu só queria muito pontuar essa diferença da arte de entender, que é muito como que nós, educadores, nos constituímos nos cursos de graduação e que a gente está desconstruindo agora para construir a arte de escutar. Né? Então, a gente vai ter que fazer algumas despedidas, e muito bem lembrado pelo Eduardo, para que algo possa chegar, né, Eduardo? Abrir espaço, né? Essa libido em outro lugar, né? Num novo objeto. Não que a gente vai jogar tudo para fora e começar de novo, não é isso. Né? Bom, tem algumas questões importantes aqui. A Rosa até comentou reformular. Eu acho que reformular é uma palavra interessante, porque é fazer da fórmula um verbo. Né? Não é uma fórmula pronta, não é que tem que ser assim, é fazer um verbo, é um movimento, é se ver ali, naquele lugar, né? Então, reformular, eu penso nesse sentido, de fazer da fórmula um verbo. E eu faço um desafio ao pessoal que está participando e que gostaria de ler aqui, como que vocês nomeariam, por exemplo, com uma palavra, esse período de mudança, esse período de transição? Essa palavra é um condensamento da representação do que causa em vocês. Como vocês nomeariam? Vamos ver. O que vai surgir aí? Vamos associando com uma palavra, como vocês nomeiam essa transição, para verem. Vocês vão ter percepções de que precisa de acolhimento, de que precisamos falar disso, igual do tabu. Né? O tempo que eu mais trabalho, a Jane também acompanha tudo isso, o Sidney, são os tabus, né? E como que muitas vezes, para nós, o maior tabu é a educação. O maior tabu não é o sexo, não é a morte, é a educação. Porque se falar de educação, a gente já vem, não, e aí já vem para outro lugar e não dialoga, não escuta, né? O que é educação? Esse é um tabu que a gente tem, assim. E aí, quando o Sidney traz a questão da memória, na minha época, é interessante porque a memória, ela se dissolve, ela se reatualiza, e ela nunca é memória do que foi. Ela é memória do que criamos com aquilo que aconteceu. A memória nunca é fiel ao que aconteceu.
ela vai se distorcendo, vai ganhando atualizações. Tal como uma mãe que teve toda aquela canseira, cansaço na gravidez, futuro, fala, não, foi uma maravilha. Foi uma maravilha porque ela colheu o fruto que ela queria. Né? Teve resultados bons e o inconsciente, o aparelho mental faz um afastamento do que foi dificultoso. Então, a memória ela nunca é fiel ao que foi. Então, falar assim, na minha época era muito bom, tem 2 detalhes que é bom a gente pensar. Não existe na minha época se a gente ainda está vivo. Nossa época é também agora. Então, não dá para falar assim, na minha época, como se a pessoa estivesse aqui como um fantasma. Não, ela está viva e é a época dela ainda. Né? E não pode fixar nesse lugar, porque essa memória passa uma rasteira. Essa memória vem trazendo esse lugar de que, narcisicamente, ou de forma egoísta, é sempre melhor o que aconteceu comigo do que acontece com o outro. Ou vice-versa, o que acontece com o outro é sempre melhor do que acontece comigo. E aí a gente vai disputar poder e não falar de educação. Né? Vai disputar métodos como instrumento de poder, o poder do sofrer, o poder do método do saber. Não. Se a gente não descer do salto do poder, a gente não encara a educação como algo a ser falado, como algo que a gente tem que encarar e que não pode ser, para nós, um tabu. E, infelizmente, a educação tem sido um tabu. Você quer um exemplo? Chama um professor, muitas vezes, aqui tem muitas pessoas que desceram desse lugar, ainda bem, né, que é necessário, mas chama para repensar a educação ou falar sobre. Que aí você vai ver como a educação é um tabu. Eu acho que se fazer isso, vai trazer uma palavra que a Márcia já falou aí nos comentários. Muitos professores vão falar sobre a angústia. Então, a gente perdeu um referencial e está criando um novo desconhecido, né? Um referencial desconhecido, um referencial novo, né? Um norte, um GPS, como eu gosto dessa ideia de GPS porque ela não fecha a questão. Porque isso que o Eduardo e você, Sidney, trazem é muito importante. Por quê? Porque é nesse momento que a angústia aparece que eu acho que existe a possibilidade de uma conversa. Né? E quando o Eduardo fala da questão do poder, me preocupa muito o que virá como protocolos, entre aspas, ou receituários, ou em 10 passos você faça isso ou aquilo, negando essa questão angustiante que todos nós estamos passando. E quando o Eduardo fala de nos recolhermos um pouco, é o que eu tenho me colocado. O que eu, até o momento, trago da pandemia, desse momento? Me recolher da minha arrogância. Porque eu acho que esse é o convite. Porque por mais que eu fale, não, eu sou legal. Não, eu também estava arrogante. Porque a educação tem um pouco esse discurso arrogante, sabe? De que eu sou o dono da verdade, né? E que eu avalio, e que eu isso, que o meu curso, a minha aula, o meu planejamento é arrogante. Sim. Né? Esse momento, a única aprendizagem que eu trago até então, né? A única, porque eu falo que ela é muito profunda para mim. Né? Eu, na primeira live que eu fiz aqui pela Ferraz Eventos, eu falo que o meu maior susto foi quando eu olhei para a pilha de livros que eu queria ler e que ao longo dos meses eu ia colocando lá. Olha que arrogância minha achar que eu domino o tempo. Eu quero ler, eu vou ler agora. Então, eu acho que esse lugar de poder, de arrogância mesmo, que eu acho que, para mim, a melhor palavra que cabe é arrogância. E, Jane, eu acho que você trouxe uma fala aí interessante que o Atlas Lira falou lá, conflitante essa época. Você reparou que quando você olha para a pilha de livros, assim, o que eu queria ler, o conflito que você fala assim, eu não sou tão poderoso, entre aspas, como eu pensava ser. Pois é, que bom, a partir do momento que eu falo assim, eu não domino tudo, parece que eu estou descendo um degrau do meu pedestalzinho, né? E aí a gente vai assim, e agora? Como que eu subo no pedestal de novo?
E com a internet, acho que o Eduardo pode falar tanto, porque o Eduardo faz também uns diálogos bem interessantes. A gente também, provocativos. Quanto que esse mundo de conteúdo está mostrando para nós, assim, peraí, aquele cara fala legal, mas aquele cara não fala legal, mas aquele outro cara tem outro conteúdo legal. E sabe, é interessante. O legal é o que concorda com a gente? Pois é. Porque parece que sim, né? Agora, quando vocês trazem essessas duas palavras, o que é angústia, né? A angústia não é uma ansiedade de que, nossa, está chegando, não é uma relação com o tempo. A angústia é nos lembrando que a gente tem um corpo. A angústia nos lembra que a garganta dói, que a coisa gasga, que a palavra falta, nos lembra do corpo que a mão vai doendo, que a mão vai apertando, que o coração vai comprimindo. A angústia nos lembra que o corpo tem que ser colocado a trabalho. E o corpo, servindo à arrogância, ele não trabalha, porque ele pode falhar. Né? A gente falha. E aí a gente tem um fetiche, que é o fetiche da perfeição. Tem que ser perfeito, tem que ser o melhor, tem que ser o bonito. A educação não é dessa lógica. A educação não pode ser higiênica. E a angústia não mente, né, Eduardo? Eu acho que não é à toa que a gente está vendo aí o aumento dos ansiolíticos, o aumento, né? Por quê? Porque a angústia, né? A gente vai ter que aprender, talvez, a abrir espaço para que ela apareça. Sim. Porque se a gente... A angústia é isso, né? Carece de palavras. Se a gente não falar, ela vai tomar conta. Se ela carece de palavras, a gente tem que encarar a possibilidade de dar errado, para poder dar certo. Porque se a gente não encarar a possibilidade de dar errado, já querer que dê certo de primeira, vai ser a angústia, porque a angústia já deu certo. Ela deu o resultado que ela queria, mas não é o que a gente quer. Né? O pessoal comentou também medo. Medo é interessante porque ele pode ser um preparo para o que vem, porque o medo, no humano, aponta também para um desejo. Né? Ele aponta para o desejo de estar vivo, ele aponta para o desejo de continuar, ele aponta para o desejo de descobrir, ele aponta para o desejo. Então, a gente tem que trabalhar para esse medo não ser tão inibitório a ponto do sujeito desistir. Mas, sim, dele poder se agarrar em algo e fluir. E a gente se agarra, Jane, pensando junto. A gente se agarra no campo da educação procurando meios de se amparar. Comentaram, insegurança. O que é insegurança? É não ter onde se segurar. E a gente se segura no afeto. Você sabe o que é o mais triste? É que na educação, em sala de aula, a gente não estava percebendo que muitos alunos, muitos estudantes, estavam inseguros, porque não tinham onde se agarrar. Porque eles não tinham onde se agarrar, a quem se agarrar. Então, alguns se agarravam até em rótulos. Né? E aí, o que tem? Muitos profissionais se agarravam aonde? Diagnósticos. Mas não é no manejo. Diagnósticos sem repensar o manejo é uma covardia. Né? É um desserviço, porque ele não prepara para o que ele serve. É o que eu falo, diagnóstico como ponto de chegada. Não, né? Então esse menino não aprende porque ele tem isso. Dá-lhe remédio. É um desserviço, concordo plenamente. Agora, uma coisa que eu acho interessante... Eu nunca dou remédio educar alguém. Nem eu. Eu acho que eu acho interessante é que muitos, inclusive profissionais da educação, vão buscar receitas prontas. O tipo 10 passos para, como você falou, Jane. Por quê? Porque para nós é mais confortável eu pegar algo que, entre aspas, foi testado por alguém, foi inventado por alguém, do que eu vivenciar e criar a minha própria rota para um objetivo. Porque daí eu não preciso me responsabilizar, né? Falou tudo. Por que isso? Essa pessoa, quando eu falo muito sobre o lado holístico da coisa, né? Eu falo assim, a pessoa tem que ter um propósito. Qual é meu propósito perante a educação com esse cenário de pandemia, com o cenário híbrido? Eu tenho que descobrir. Por quê? Aí eu traço a minha rota. Então, provavelmente, essas pessoas falam assim, 10 passos para ser feliz numa sala de aula híbrida. Né? Já ouvi isso. Já vi isso. Eu falei, o discurso como que tá pode? Chegando, né? O discurso que tá chegando rapidamente como uma forma de tamponar esse não saber, essa angústia faça isso, faça aquilo. Né? Então, eu outro dia, num debate onde falava-se, né, dos protocolos sanitários, e qual será o protocolo
de acolhida ou de escuta, da questão subjetiva desse sujeito que perdeu um ente querido, desse sujeito que teve 5, 6 meses de vínculo rompido, né? Que as atividades não se fizeram presentes nem através de uma mensagem, nem da rádio, que é a questão do afeto, né? Não tem como segurar isso. Então, sem afeto, a gente não tem conexão, né? Igual o Eduardo também falou isso, né? De alguma forma, falou sobre essas conexões que a gente se perde. Eu acho que nós, como educadores, na área que atuam na área da educação, a gente tem que ter uma coisa que chama atuação diligente, atuação constante e diligente. Diligente é porque a gente atua com cuidado, com zelo, né? Com atenção. E quando a gente tem como propósito o afeto, isso naturalmente a gente vai falar, opa, peraí, isso deu certo, e vai construindo essa rota. Então, agora a gente está falando, tem gente aqui que eu vi que é do Acre. A realidade deles é diferente, total, por exemplo, do Alagoas, ou do Rio Grande do Sul. Aliás, temos aprendido muito com o Acre. Muito. Verdade. Acre e Amazonas estão dando umas aulas bem legais. Sabe, Eduardo, que eles atravessam o rio, horas e horas, eles fazem a palavra chegar do outro lado, é uma outra realidade, mas é uma realidade de abertura também. Isso tem sido muito lindo. Sim. Eu acho, pensando a partir dessas colocações, de que se o professor ele for para a sala de aula, claro, ele vai preparar um conteúdo, ele vai preparar a sua aula, ele não vai preparar o que acontece. Né? Se ele for para a sala de aula remota ou presencial, sabendo que é outra realidade, é importante. Porque a realidade mental, imaginária, ela é uma. E quando você entra no mundo real, a frustração existe. Né? Então é importante preparar a aula para você ter um direcionamento, para você ter uma condução, um manejo, para você ter uma sustentação ali do objetivo, que foi o Sidney disse. Mas, se a gente não for para a sala de aula, seja remoto ou presencial, né, a gente vai entrar nesse lugar do delírio, porque a gente não vai fazer laço com a realidade. E fazer laço com a realidade, com o mundo real, é justamente saber que a realidade é outra daquela que imaginamos. Porque a nossa imaginação, ela faz um movimento retilíneo uniforme do nosso desejo. E o mundo real, ele é o mundo dos atravessamentos. A live trava, a sala de aula trava, o aluno vai com fome, o professor está com sono, e etc. Então, a frustração acontece. E o rendimento de uma educação não deve ser mensurado em notas, porque essas facilmente são sabotadas. Deve ser mensurado na transmissão que faz sentido no viver. Porque aí sim a gente prepara a pessoa para a vida e não só para disputas de poder, de qual nota é maior ou menor, que gera conflitos mentais na sala de aula, de forma que ninguém escuta ninguém e escuta os números somente. E eu acho que você toca num ponto bárbaro, porque é um ponto em que a gente está discutindo muito a avaliação, né? E quando a gente considera, o que a gente pode considerar desse momento? Exatamente a frustração. Todos nós fomos frustrados, né? Nos nossos ideais, nas questões que colocamos. E o que tem me preocupado muito, e aí vem essa questão para a gente debater, que é isso. Será que a gente, quando voltar para a escola física ou remota, não importa, vamos continuar usando aqueles instrumentos de avaliação e, pior, negando a experiência que cada um de nós está passando? É isso mesmo? Isso tem me dado, assim, um pânico. Porque a escola, você usou muito bem as palavras, né? A escola é física. O concreto escola é físico. Agora, a educação, não. Não. Né? É transmutacional. Né? Ela passa em várias questões mundanas de cada um. O professor, para ele escutar o que ele está aprendendo, ele tem que se escutar primeiro. Né? Por isso que a gente tem, infelizmente, foi até um dos pontos que eu trabalho no livro dos canais de educação, que os professores são os que mais adoecem. Né? São das classes trabalhadoras que mais se adoecem de depressão. E não é o diagnóstico que a gente precisa de uma escuta, de um tratamento, de buscarem auxílio, de buscarem ajuda.
né? O que a gente vê é essa demanda mesmo que muitos têm, e temos que falar dessa falha, porque a condição humana ela é incongruente com essa busca da perfeição ou do poder total. Né? Então não dá para uma escola que aprenda a falhar. Exato. Eu acho que quando a gente pensa em avaliação, educação, é uma escola que aprenda a falhar, um professor que considere o erro como uma hipótese, né? Sim. Eu acho porque, por exemplo, eu vejo muitas pessoas usando a avaliação ou a prova como o findar de um conhecimento. Lacrou, fechou, sabe? Não. É a possibilidade de falar mais sobre, até do que errou. Mas aí, Eduardo, que é um negócio legal, é a nova forma, vamos falar a palavra nova de novo, de avaliar. Se eu tenho aquela receita pronta de antes, agora não vai funcionar mais. Agora, o professor está a fim de alterar a sua forma de avaliar e testar o novo? Grande parte, sim. Pois mas alguns Sidney. não. Mas sabe uma coisa que me preocupa quando você fala isso? Você toca num ponto que a gente sabe. Essa receita, ela já está vindo em forma, sabe do quê? Houve uma ruptura da aprendizagem. Houve uma regressão da aprendizagem. Porque é isso que eu falo. São as velhas palavras vestidas com roupinhas da moda. Né? Isso mesmo. Como que a gente diz que com uma experiência dessa, pior que seja afetada, é uma experiência. Não tem como você ter um retrocesso na aprendizagem, a não ser que seja uma aprendizagem que você avalia o tempo inteiro com nota. Daí sim. É isso. Bom, Jane, você tocou num ponto legal. Sabe por quê? Eu vejo vários professores que vêm conversar comigo e falam assim, Sidney, como que você faz essas avaliações? Porque, né, grande parte do pessoal já sabe que eu uso metodologias ativas. Eu falo, gente, não posso avaliar daquela forma, olha, 2 mais 2 é quanto? Não. Agora, vamos entender como ele chegou na resposta correta, que ali sim está um crescimento de uma outra forma de avaliar, abrir diálogo, como o Eduardo falou. E quando eu abro diálogo, eu me conecto mais ainda com o aluno. O aluno se vê em mim, eu falo assim, opa, peraí, eu vou discutir, eu vou falar isso com o professor. Eu e a Jane, Eduardo, trocamos esses dias atrás um vídeo sobre um professor... Eduardo, acho que viu, do entregador de pizza. Do entregador de pizza, já viu, Eduardo? A pessoa que está na live assistindo aqui, a gente vai... Eu vou tentar achar o link e vou colocar aqui nos comentários. Mas o que acontece? É de chorar. A conexão que aquele professor colocou, tem com os alunos, demonstra que a avaliação dele, a forma de ensinar dele, é muito além do convencional. É muito além das velhas receitas. Por quê? Sabe o que acontece? Os alunos choram quando vem o professor, falam, eu estou vendo ele de novo. E tem uma das cenas, Eduardo, que o professor sofre porque o aluno vai pular para abraçar o professor. Não pode abraçar. E o aluno entende isso. E eles ficam felizes. Então, eu falo assim, vale muito a pena. Isso aqui é algo interessante, porque tem um desencontro. Né? É uma pergunta que eu faço no livro Psicanálise da Educação, que agora sai essa semana em e-book, com o prefácio da Jane também. Aquele livro é maravilhoso. Todo aluno, toda criança, todo ser humano quer aprender. Né? A criança é um pequeno cientista, né? É um cientista em potencial. Por quê? E quem isso bem, vai lá, olha, mexe, futrica, procura, tira do lugar, altera, etc. E me parece, pelo menos espera-se, que todo professor quer transmitir e ensinar. Então, onde a gente está perdendo? Se todo humano quer aprender e todo professor quer transmitir e ensinar? Nos desencontros. No desencontro, o quê? Se eu quero ensinar o que eu quero ensinar e ele só quer aprender o que ele quer aprender, tem algo aí que não vai se encontrar. Se eu quero entender por onde ele quer aprender, para que eu possa ensinar a ponto que chegue nele, é um ponto interessante. É o ponto da transmissão. É o ponto porque aí não é julgar para o outro o que eu quero que ele aprenda, porque senão eu vou fazer igual aqueles pais que, eu vou fazer para o meu filho que eu nunca tive.
Mas sem saber se o filho acerto de contas, né? Normal de ouvir isso, né? Normal. Educação como acerto de contas, né? Eu vou colocar na escola que eu nunca fui, eu vou dar tudo que eu não tive. É o pai se projetando, né? A mãe se projeta na filha que nunca teve a festa de 15 anos, mas a festa de 15 anos tem que ter porque a filha deseja. A filha nem sonha com aquilo. E aí a mesma coisa na educação. Que é o acolher a frustração. Então, assim, eu vou evitar que ele frustre, né? Mas sem escutar. Vou evitar que ele frustre, então se eu frustrei assim, eu vou fazer para ele tal como. Na verdade, estou tentando fazer para mim usando aquela pessoa como objeto. Não está nem escutando ela, nem vendo ela. Agora, lidar com a frustração é imprescindível. Lidar com ela e acolhê-la é importante. Olha, você errou, como que a gente pode lidar com isso? Né? Vamos ver onde você errou? Vamos chegar na descoberta, é transformar o equívoco em descoberta, em possibilidade de... criança gosta de brincar de esconde-esconde, de caça-palavra, de procura não sei quem, cabra cega. Então vamos procurar onde que a gente errou? Vamos junto procurar o que deu errado? Vamos junto procurar. Aí vira uma procura de escutar a frustração para transformá-la na possibilidade de continuidade e não de barrar pelo sintoma. E é interessante porque isso é o que a gente está ligando alertas, né? Já que se fala tanto em competências socioemocionais, tirando a competência de uma educação da eficácia, né? Porque não é nesse sentido. Mas como eu estou trabalhando muito com essa ideia de GPS, eu fico pensando a questão do radar emocional, sabe? Aquela coisa que te chama a atenção para você diminuir a velocidade. Né? Então, por exemplo, por que eu tive um rompante desse frente a algo que me desagradou? Né? É diferente da gente pegar uma cartilha e ficar descrevendo as competências, isso e aquilo. E eu acho que é um momento, e vejo muito isso agora, mais do que nunca, como um momento da gente se mapear um pouco, sabe? Sim. Por exemplo, eu aprendi muito isso, Eduardo e Sidney, na inclusão. Eu aprendi escutando os professores da educação especial. Tem professores que não dão conta de trabalhar com crianças com deficiência, com... não importa qual, mas não dão. E acolher isso não há mal nenhum. Mas a gente foi percebendo isso frente à roda de conversa. Eu tenho horror quando a criança começa a babar. Né? E isso não torna ela pior. Só que talvez ela tenha que ver a sinalização de que ela está num lugar que não vai ser sofrimento. Isso, reconhecer o nosso limite, nossa dificuldade para fazer dela uma possibilidade de vínculo. Perfeito. Né? Porque a educação, ela só trabalha com pessoas deficientes. Porque ela é deficiente daquilo que ainda não sabemos. Isso. Né? A gente é deficiente, né? Todos nós. Só que a gente finge não ser. E aí a educação entra numa hipocrisia que não serve à transmissão. Exato. Né? Esse lugar, deixa eu fingir aqui que eu dou conta e acho bonito isso. Não, a gente tem que falar para que a gente possa... Me ajudem nisso. Eu tenho essa dificuldade. Isso, perfeito. A Vera Lúcia trouxe um comentário aqui que eu achei interessante. Está um pouquinho para cima. Ela fala assim, a educação busca novas possibilidades de entender para saber escutar. São novas descobertas a cada dia. Mas isso é que eu gosto de estar falando. Essas novas descobertas são para quem quer entender a descoberta. Porque tem professores que não querem entender porque eles têm receios, como a gente está falando. Que esse novo está apavorando. Né? E o que eu acho interessante é que a Mônica completa, a Mônica de Oliveira fala assim, infelizmente, muitos professores ainda estão na quantidade, né, que a gente estava falando sobre essa diferença, né, de alguns professores que já pensam diferente e alguns ainda ficam naquela velha receita. Então, pode falar, Eduardo. Você trazendo esse comentário da quantidade e tudo mais, a gente entra no fator tempo. Né, que é um ingrediente educacional, e a gente esquece que ele é um ingrediente educacional. Se a gente não trabalhar que cada um tem seu tempo,
né? A gente vai tentar fazer uma indústria de garotos, uma indústria de garotas, uma indústria de alguém, uma indústria de alguma coisa. Que é o que está acontecendo, né? O fator tempo, de que cada um tem seu tempo, de que cada professor tem seu tempo para engrenar em alguma matéria ou em outra, ou então numa transmissão, é importante. E quando a gente pensa na quantidade, não é 10, 50 minutos de aula, que foi 50 minutos de aula. Não. O fator tempo é o seguinte, né? Deixa eu gerar qualidade nisso. Sabe por quê? Tem alunos, estudantes, que aprendem 30, 40 anos depois e falam, olha, olha, aquele dia me ensinou aquilo e hoje eu estou usando. Você sabe como é que os alunos fazem muitas vezes o teste com o professor do fator tempo? Quando eu vou usar isso na minha vida? Uhum. Olha a distância do fator tempo. Parece que é da outra vida, não é da minha. Ou então o professor que tira um tempo para acolher o aluno, escutar as dificuldades, o que está acontecendo, é algo, ou buscar um diálogo. Ele traz uma qualidade, ele pode perder na quantidade de coisas que ele falou, mas talvez ele ganhe na absorção de que o aluno vai ter. Sim. E que ele vai transmitir. Então, o fator tempo, para mim, ele é fundamental que trabalhemos ele como um ingrediente da educação. E eu vejo, sabe, Sidney e Eduardo, e acho que é muito a nossa proposta, né? A gente está trabalhando com uma ideia de um conceito aberto. Que é isso, né? É essa ideia de reflexão, de pensar junto, de criar rodas de conversa, para que depois cada escola parta da sua escuta, né? Mas não de criar receituários para sair desse momento. Não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é ver o que está escapando. E esse é um momento interessante para isso. Porque senão a gente vai continuar falando que os alunos estão regredindo. E aí vira uma educação do combate, né? Aí, o que é a educação do combate? É o que a Márcia está até trazendo aqui, ó. Ótima troca de experiência entre palestrantes. Passa um filme na cabeça. Sou orientadora profissional, escola pública, e várias vezes outros colegas falaram com ênfase nos erros e defeitos. Quando questiono, será que não tem nenhuma qualidade? Me olham apavorada. O que é isso? É a educação do combate, né? Se aquele menino não entra no ritmo que eu quero, eu combato ele. Eu tento trancá-lo de fala, eu tento falar mal dele, eu tento atacá-lo, eu tento... E ele vai tentar me combater, porque eu estou anulando ele. E vira uma educação do combate que não é educação. Mas é que é um modo que muitos estão usando para tentar se afirmarem no ambiente educacional. E aí a gente entra numa problemática gritante. Porque aquele que você está combatendo é justamente alguém que tem qualidade para chegar onde você não chega. Que é naqueles outros que ele é formador de opinião, ele une vários colegas. Só que se você não escutá-lo, ou não trazer para ele um lugar de liderança, um lugar de vamos fazer um vínculo, você vai perder. E aí, nesse embate, nesse combate, a escuta se perde, a raiva ganha força, a agressividade ganha potência, e aí a educação vira esse lugar de um tentar eliminar o outro. E aí todo mundo perde. E sabe um exemplo que eu tenho usado muito para mim, que eu vejo muito assim, lógico, considerando o 1 a 1, mas assim, eu escuto muito pessoas quando têm amigos que perderam um ente querido e elas não querem ir ao velório porque elas não têm o que dizer. Olha que interessante. É mais ou menos isso que eu tenho feito essa analogia com o momento. Nós não temos o que dizer. Que ótimo! Não precisa dizer nada. Se coloque ali. Só isso. É isso. A presença diz. E se a gente esquecer disso, a gente vai tentar ficar só na logorreia de falar. A presença diz. Né? Não tem o que falar, né? Porque se você forçar algo para falar onde não deve ser falado, ou ser falado pela presença, pelo afeto, pelo acolhimento, pelo respeito, né, a gente vai falar alguma coisa que dificulta. Né? Então, e aí? O que eu acho interessante aqui é que a Fernanda Portela falou assim, ó, devemos gerenciar o tempo para melhorar nossas aulas sempre. E uma coisa que a gente vem falando é o seguinte, esse tempo que agora nós... você, tô sem tempo, tô trabalhando demais. Mas espera aí, quanto de tempo de qualidade eu estou investindo na minha saúde, no meu trabalho, na minha vida,
ou eu tô louco deixando misturar tudo de uma vez? Então, acho que essa é outra angústia que a gente também tem que entender. Uma das coisas que a gente está vendo que nós, professores, nós, educadores, sofremos porque a gente quer levar o melhor, mas a gente tem que entender que a receita antiga não funciona, porque a gente já falou isso aqui até agora, e a gente está entendendo que... E o tempo para fazer isso acontecer? Então, Fernanda, você trouxe essa questão aí, eu falo assim, muitos começaram a entender que esse tempo eu tenho. 24 horas é o suficiente para eu dormir, viver, trabalhar, descansar, tudo. Basta eu focar a qualidade. Aí eu volto. Cadê o propósito desse profissional? Se ele tem propósito, ele sabe exatamente. Agora eu vou focar no webinar. Estou focado no webinar. Quantos, Eduardo, sabe o que eu queria saber? Quantos dos que estão nos ouvindo agora estão somente nos ouvindo, nos vendo e não fazendo outra coisa? Entendeu? Então, nós não somos multitarefas. E aí, tem muita linha de neurociência que defende que somos. Né? Então, não, aí é que eu falo. Entra em conflito. Disse que você exercita fazendo 3, 4 coisas. Pode ser bom para um, pode não ser para outro. Sim. Né? Mas fato é que como que eu estou me colocando a presença naquilo que eu estou fazendo? Porque a escuta é isso, né? E uma coisa, a Daiane fala assim, olha, as ações falam mais do que as próprias palavras. Com certeza, Daiane, porque quando eu faço a coisa com qualidade, alguém está vendo. E esse alguém vai olhar eu como modelo. E aí, sim, a gente começa a desdobrar as coisas, né? E aí a gente começa a entender que, opa, peraí, eu tenho que focar isso com mais qualidade ainda. Então, eu vou ensinar as outras pessoas a terem foco. Entendeu? Foco numa coisa, numa avaliação. Como que eu foco para formar um item de avaliação para uma prova? Eu, como professor, quanto de qualidade que eu estou investindo? Qual que é o meu foco ali? Então, a gente vê que a gente consegue amenizar essas dores, essas angústias, essas frustrações, né? Então, a gente precisa refletir o quanto que eu sou diligente diante do meu campo profissional. Porque entra um lugar do não tenho tempo, dessa coisa de quantidade, qualidade e disputa, né? Igual a Rita comentou, ela é professora de educação infantil e os pais estão muito ansiosos. E ela sempre fala que cada um tem seu tempo. Estão ansiosos porque quer comparar com o outro, né? Ah, o menino está atrasado, ele está adiantado, ele tem que estar na frente, ele tem... É um tempo do corre, né? É um tempo do corre. Ah, tá, o professor fez um projeto, eu tenho que fazer um. E o que a gente escuta muito? Eu trabalho dia e noite, como se fosse uma vantagem. Não é vantagem trabalhar dia e noite, é adoecimento, é perdição, é tentar fugir da vida, de que senão se foge. Né? Tem uma frase que é a prerrogativa da insônia, e o pessoal ama porque ela é bonitinha, trabalha enquanto eles dormem. Não. Isso é insônia. Né? Isso aí é uma prerrogativa do poder reestruturar a qualidade. Né? O que é o grande ponto? É a gente poder ter descanso. Né? O Elogio ao Ócio é um livro que desmistificou esse lugar. Mas o que a gente tem na vida é tempo. O que a gente tem na vida é tempo. Se a gente não tem tempo, a gente não tem nem vida. Né? Porque viver é ter presença no seu tempo. E uma educação, preparar uma aula, estar na sala de aula com ela, sem disputar-se com os outros, é ir focado, com qualidade, sem precisar trabalhar de noite, sem precisar ficar competindo com quem está trabalhando mais. É a qualidade. É o que a gente acredita da transmissão. Se a gente não descer desse salto do poder de que tenho que trabalhar dia e noite, ou não posso, tenho que trabalhar enquanto eles dormem, sinto muito, vamos todos adoecer. A gente não é robô. Vamos falar a verdade. Robô que trabalha 24 horas e tem o seu desgaste de máquina. A gente não é robô. Eu acho que também, sabe... Mas a gente clica na internet, a gente tem que confirmar que não é robô. Pois é. E eu penso que também a gente está muito num momento que é ligado assim. Se a gente não está fazendo nada, então a gente não está produzindo, a gente está ficando para trás. Né? Porque tem essa coisa, ficar para trás. Então, eu tenho que ler tudo que está na livraria, mesmo aquilo que não me interessa. Então, é sempre uma questão de preencher.
eu acho que a gente estava num momento assim de muita compulsão, muita. Sim. Né? Eu tenho feito muito essa leitura, uma compulsão de preencher o tempo, uma compulsão de assistir filme, é tudo muito. E o que a gente tem feito agora, por mais que a gente queira se ocupar às 24 horas, chega uma hora que a gente não está mais conseguindo. Né? Então, eu, por exemplo, eu tenho falado isso para quem me conhece, sabe, que eu não quero voltar para aquela vida que eu tinha. Eu não quero fazer 4 estados, 5 estados em uma semana. Para quê? Não quero. Isso, para mim, foi um trabalho interno. Quando eu me deparei com a minha agenda, eu falei, não é possível que eu estava fazendo isso. Não é possível que eu estava fazendo isso comigo. E eu estava, mas eu não tinha tempo de parar, olhar e sentir. Às vezes ficava um contato até superficial dos lugares que você estava, porque a sua cabeça estava em outro lugar ainda, né? Não. Então, o que aconteceu? E olha que interessante. Aí eu vim fazendo uma leitura esses meses, e o Eduardo falou isso de uma forma muito linda, né? E a gente sabe, o meu corpo me sinalizou. Né? Então, assim, de uma artrose que estava em 1, eu estou em 5, com a minha idade. Por quê? Bota a mala, tira a mala. Eu tenho 56 anos, mas eu não escutei o corpo. Certo. Então, eu acho que essa possibilidade é algo que ninguém pode nos tirar. Para quem tiver afim, né? Ó, eu acho o seguinte, a nossa conversa está tão rica, mas a gente está chegando já no nosso fim. Pois é. Já deu 1 hora de fala e a gente está com um monte de gente participando. Obrigado, pessoal que está aí falando, vários lugares, agradecendo a reflexão de nós 3, lembrando que nós somos em 5 profissionais que se juntou, discutimos, entramos em conflito para entrar num acordo. E agora a gente está querendo também fazer o seguinte, continuar esse diálogo de alguma forma, né? Então, pessoal, a gente criou um curso, se vocês quiserem continuar esse curso, ele tem direito a certificado, é um curso legal, são 10 módulos, né? Então, o Paulo vai colocar aí no chat o link, e a gente está à disposição. Nossos contatos estão aqui nas nossas fotinhas, aqui, ó, são os nossos Instagrams. E se vocês quiserem conversar particular com a gente sobre o curso, a gente vai dar mais explicação para todo mundo que está aí assistindo a gente, tá bom? Isso daqui que a gente fez é uma prévia, porque toda vez que a gente se reúne, é a segunda vez que a gente se reúne para falar disso, o Diálogo vai fazer assim, ó. E aí como diz aqui, a Maria falou para o Eduardo, né? A compulsão de falar, né? Uma coisa... Sim. Acho que é muito legal isso. E olha, gente, com toda a minha humildade, eu vou dizer para quem está presente, sigam esses caras, tá? Obrigado. Sigam esses caras. Não me siga, eu não sei nem para onde eu estou indo. Stalker. Virem stalker. Essa é uma palavra, olha, essa é uma palavra... Não sei para onde eu vim, para onde eu vou, para onde eu estou. O bom é isso, não tem certeza. Não me siga, vamos junto. Né? Eu acho que é isso, essa coisa de... O convite é esse, né? Então, venham com a gente, pensem com a gente, o que a gente quer é desacomodar. E desacomodar, a gente não vai caber em nenhuma protocola... Mas essa que eu ia falar, que juntos a gente vai criar um protocolo aberto. Todo dia vai ter uma coisinha lá, opa, isso é legal, isso já não é mais legal, troca. Ou seja, a gente vai mostrar o quanto que ilimitados somos diante de um propósito. Então eu falo, se eu tenho um propósito, eu vou atrás. E aí que a gente vê como que a gente ameniza a nossa angústia, a nossa frustração, entendeu? Então, o pessoal está falando em gratidão, e a gente criou um jeito, gente, de a gente também colocar para todo mundo, porque os 5 a gente vem pesquisando há anos, trabalhando isso há anos, vivendo dores de muita gente, inclusive as nossas, e agora a gente quer compartilhar e, de uma forma, aprender e compartilhar isso para mais pessoas ainda.
que façamos uma corrente do bem, como a Jane fala, que eu adoro isso. E a gente fez um teste numa cidade de Santo Antônio do Rio Abaixo, né? Que aliás, o pessoal está em peso. Tá aqui, e eu falei assim, e a gente viu o quanto bom é quando a gente leva falas que as pessoas possam refletir, a crescer, modificar no seu próprio quadrado e se transformar, ressignificando diante do seu posicionamento profissional, pessoal, emocional, para fazer o melhor, né? Então, a gente quer provocar isso em todo mundo, em 10 módulos, que é discussão ali, ó, com exercício, vamos discutir juntão todo mundo, tá bom? E o interessante também é a diversidade que a gente construiu, né? Tem o Paulo de contação de história, tem o outro Paulo psicanalista, tem a Jane de educação e psicanálise, o Sidney também fazendo essa transversalidade, mas trazendo outras contribuições também de outros autores, né? Inclusive trazendo coisas do cotidiano. E o principal é que a gente traz esse lugar do impertinente, porque esse lugar do pertinente, a gente, isso é pertinente, isso é pertinente, isso é pertinente, a gente vai levar um caminhão para dentro da sala de aula, mas não vai levar a transmissão. Verdade. Perfeito. Vamos levar todos os livros que a Jane não leu, que nem nós vamos ler, né? Para dentro da sala de aula. Olha, aliás, por falar em livros, só uma lembrança. Procurem os livros do Eduardo, que são maravilhosos. Eduardo, mostra aí. Educação e Psicanálise, que vai chegar no e-book, que inclusive eu fiz o prefácio. Aquele o pequenininho. Das ondulatórias, que eu amo. Cadê os outros? Não, tem um pequenininho. Vou continuar esse aqui, porque vão para envio. E, gente... Estou no outro lugar. Setembro Amarelo está chegando. O livro mais tocante sobre suicídio que eu li foi o do Eduardo. Leiam, principalmente educadores. Gente, o pessoal está falando que quer continuar o debate e eu gostaria de vamos deixar para cada um do pessoal que está nos assistindo uma dica de um filme para a gente continuar o nosso debate já dentro do curso. Nunca Me Sonharam. Nunca Me Sonharam. E você, Eduardo? Na Terra. Toda criança... Eu ia falar isso, é sacanagem, né? Eu ia falar... Por isso que eu falei depressa. Nunca Me Sonharam, Como Estrelas na Terra. E, peraí, Meu Nome é Khan. Também é muito bom. Maravilhoso. Todos esses filmes serão discutidos no curso. Lá no curso. E assistam, Como Estrelas na Terra, gente, se vocês forem assistir, assistam uma vez, de 2 dias, assista de novo, que tem muito a ver com Nunca Me Sonharam. Só que o Nunca Me Sonharam é uma realidade nossa. Só que não assistam seguido um do outro. Dê um tempo para vocês raciocinarem e criarem uma massa crítica. Entendeu? Isso. Vale muito a pena. Tá bom? Obrigada. Gente, um abração. Um beijão aí no coração de todo Eduardo. mundo. Nos acompanhem aí. Estamos à disposição para conversar com vocês em inbox e nos vemos no curso, que começa no final do mês. E o pessoal está perguntando dos livros também, além do curso, tá os Instagrams aí, tá? Aí a gente continua o debate lá também. Isso, um abração, obrigado, valeu, Sidney, Jane. Valeu, Eduardo. Tchau, Jane. Tchau, pessoal. Valeu, Brasil. Tchau. Obrigado, Paulo, Brasil, pela força. E olha, estamos juntos. Tchau, gente. Valeu, Ferraz.